Verificado o quórum regimental de que trata a portaria 145/2017 e com base na portaria 158/2020, eu, Francisco José de Oliveira Silva, presidente da segunda Câmara de Julgamento do CRT, declaro aberta a 11ª sessão ordinária virtual de 10 de março de 2021. Inicialmente, gostaria de indagar aos senhores conselheiros se há alguma observação a ser feita na ata da sessão anterior, disponibilizada pela secretária Silvana. Senhor presidente, eu tenho pequenas observações, mas não consegui mandar para a Silvana, eu mando hoje à tarde. Tá certo, então aguardaremos as observações da conselheira Cleide. É só de... Não muda o teor não, viu? É só para organizar. Redacional, né? É. Pronto, mas a gente aprova amanhã a sessão, após... Pronto, eu mando e ela disponibiliza. Sim, pronto, muito obrigado, conselheira Cleide. Gostaria de saber se há alguma resolução para ser verificada e assinada. Silvana? Tem as de ontem, né? Só de ontem. Só as de ontem. Como não há nenhuma observação quanto às resoluções disponibilizadas na sessão do dia, na 10ª sessão ordinária, declaro aprovada as resoluções. Passando para a ordem do dia, vamos anunciar os processos da pauta de hoje. Na realidade, hoje teremos, os 4 processos são da mesma empresa, são da Real Hospitalar Comercial Limitada, EPP. São os processos de recurso 15689/2018, aí 2018-13431. Recorrente Real Hospitalar Comercial Limitada, EPP, e recorrido SEJU. Presente para fazer sustentação oral das razões recursais, Dr. João Carlos Mineiro Moreira Júnior. Os 4 processos, eles estão na seguinte matéria. O primeiro é a omissão de entrada, 2014, de relatoria da doutora Elineide. O segundo processo é omissão de saídas, 2015, relatoria do Dr. Felipe Pinho. O seguinte é o processo de relatoria do Dr. Leilson, omissão de entrada, 2015. E o último processo da pauta é processo de relatoria do Dr. Elineide, omissão de saídas. Acho que é 2014. Eu acho que o senhor fez uma confusão. O do doutor Felipe é 2014, não é isso, doutor Felipe? É isso. Saída 2014. E o meu último é saída 2015. Isso, pronto, foi um equívocozinho na anotação aqui. Então, todos os processos são de omissão, ou de entrada ou de saída. Creio que os processos possam ser julgados em conjunto, em bloco, desde que não haja nenhum prejuízo nem para a defesa, nem para a PGE. Havendo concordância, faremos um julgamento só para os 4 processos. E cada conselheiro vai fazer a observação pertinente a cada auto, individualmente. Pode ser assim, doutor Biratã e doutor João Carlos? Pode ser. Pode sim, por mim tudo bem. Pode ser. Tá, muito obrigado pela compreensão de ambos. Então, eu vou passar o processo para a doutora Elineide, para o processo 15689/2018, aí 2018-13431. Relatora, doutora Maria Elineide Silva e Souza. Com quem está a palavra? Obrigada, senhor presidente. Renovo o bom dia a todos. Bom dia ao doutor João Carlos, doutor Biratã, que hoje está com a gente. Bom dia. Espero que esteja tudo bem, doutor Biratã. Está tudo bem, tudo bem. Graças tudo a tranquilo. Deus. É só mesmo questão de trabalho, assoberbamento, e a gente está tentando conciliar aí na medida do possível, né? Nem sempre a gente vai poder estar em sessão, mas vamos ver como é que a gente consegue conciliar, né? Coordenar isso aí. Pois é, como explicou o doutor Franzé, esses processos, todos eles tratam ou de omissão de entrada ou de omissão de saída, realizada na mesma ação fiscal. O processo que eu vou relatar trata de omissão de entrada de mercadorias tributadas, constatado por meio do levantamento quantitativo de estoque por meio da ferramenta eletrônica do auditor fiscal, e de produtos sujeitos ao regime de recolhimento por substituição tributária, exercício de 2014.
O agente do fisco aponta como infringido o artigo 127 do decreto 24569/1997 e a penalidade prevista no artigo 123, 3S da Lei 12.670/96, alterada pela Lei 16.258/2017. Na informação complementar ao auto, o agente do fisco esclarece que o contribuinte auditado está inscrito no CNAE 46.44.301, Comércio Atacadista de Medicamentos e Drogas de Uso Humano, regime normal de recolhimento. O levantamento compreende, no presente caso, o período de janeiro a dezembro de 2014, com a utilização do programa de auditor eletrônico, que constatou uma omissão de entrada no valor de R$ 5.698.327,80, que o contribuinte foi intimado, termo de intimação anexo, para analisar possíveis agrupamentos na tabela de produtos utilizadas no levantamento e, em resposta, foi enviada a tabela de produtos com os devidos agrupamentos conforme com os devidos agrupamentos. Tabela anexa, tais agrupamentos foram executados no levantamento quantitativo de estoque. O agente do fisco, no caso, acolheu. A empresa também foi intimada, outro termo de intimação anexo, a examinar o levantamento, isso aqui já é no final da ação, e até a data da lavratura não apresentou nenhuma resposta. Ressalta que a omissão de entrada, no caso da omissão de entrada, estão incluídos os valores de entradas desacobertadas e estoque desacobertado, conforme demonstrado no resumo Levantamento Quantitativo Financeiro Mensal de 2014. Nesse caso, vem produto a produto. O regime de tributação na qual a empresa está enquadrada exige que o recolhimento do imposto seja feito uma parte por ocasião das entradas da mercadoria com seus respectivos agregados e o restante por ocasião da saída. E diz que é segundo os termos de acordo 566/2013 e 510/2014 anexos. E que no presente caso foi lançado o imposto, a alíquota de 17%, cobrada em virtude de a mercadoria ter sido adquirida sem documento fiscal e, consequentemente, sem o recolhimento do imposto. E, ao sair, se deu sem a cobrança do mesmo. E aplica a multa de 30% prevista na legislação. Inicialmente, o contribuinte vem aos autos, folhas 31 e 43, apresenta defesa tempestiva, alegando resumidamente que: 1. A nulidade do auto de infração pela incompetência da autoridade designante nos termos do artigo 821, parágrafo 5º do decreto 24569/97. Requer também a nulidade do auto de infração pela ausência de motivação do ato administrativo em razão da metodologia fiscal utilizada. O agente do fisco afirma ter efetuado correções, mas não realizou, que com base no artigo 104 do CTN alega a retroatividade maligna do artigo 123, 3S da Lei 12.670/96, introduzida pela 16.258/2017, afirma a inocorrência da acusação imposta, requer também a realização de exame pericial, formula alguns quesitos e, por final, requer a nulidade ou a improcedência da acusação fiscal. Em primeira instância, o processo é julgado procedente, folhas 63 e 70 dos autos, com os seguintes fundamentos, de maneira resumida. A matéria do mérito encontra-se disciplinada no artigo 139 do decreto 24569/97. A técnica utilizada foi o levantamento quantitativo de mercadoria, com fundamento no artigo 827 caput do decreto 24569.
que o agente do fisco oportunizou à empresa o direito de esclarecer possíveis ajustes, afasta o pedido de perícia com base no artigo 97, 15.6 da Lei 15.614, 2014, no que pertine à retroatividade da penalidade, esta já se encontrava na legislação, no artigo 123, 3A da Lei 12.670, mesmo percentual, e afasta a aplicação da penalidade prevista no artigo 126 da Lei 12.670/96. O contribuinte vem aos autos, apresenta recurso voluntário, que de forma resumida, eu vou fazer um pequeno resumo, considerando a presença da parte em sessão. Ele ratifica, né, quase todas as razões expostas na defesa. Inicialmente, demonstra a tempestividade do recurso, nos termos do artigo 105, parágrafo único da Lei 15.614/2014. A julgadora não tratou e nem analisou os exemplos apontados como errôneos ou ainda a incorreção na penalidade sugerida, desprezando os princípios do contraditório e da ampla defesa. Ratifica o pedido de incompetência da autoridade designante, com base no artigo 821, parágrafo 5º, inciso 1 do decreto 24.569/97, a nulidade por ausência de motivação do ato administrativo e da metodologia defeituosa, apresenta algumas decisões desse CRT, aponta erro nas unidades de comercialização, unidade, pacote e caixa, a inocorrência da infração atribuída à autuada, e aqui ele traz 3 ou 4 exemplos, eu vou deixar a parte detalhar melhor. A título, só um primeiro, ele alega a página 20 e 24 do levantamento, o produto 2962, aparelho de barbear Presto, pois ocorreu uma inconsistência no preenchimento do SPED, ocasião em que houve indicação incorreta das quantidades de saída. As notas fiscais 158.64 e 14.266 anexa totalizaram 16 itens, e não 66.672. Alega o princípio da verdade material e a necessidade de exame pericial para a verificação dos pontos. Finaliza o recurso pedindo a improcedência, a nulidade de forma alternativa à realização de perícia. No presente caso, o processo é encaminhado à Célula de Assessoria Processual Tributária, que emite o parecer 258/2020, folhas 105, 106 dos autos, sugerindo o conhecimento do recurso ordinário, negar provimento e com os seguintes fundamentos. A julgadora singular exerceu seu dever de motivar o julgamento, examinou a matéria que lhe foi posta e emitiu um juízo de valor motivado. De acordo com o novo CPC, artigo 489, parágrafo 1º, o julgador não está obrigado a responder todas as questões suscitadas pela parte quando já tem a motivação da decisão. A autoridade designante, como exposto no julgamento singular, é competente nos termos do artigo 3º, parágrafo 2º, 1b da IN 49/2011, que a penalidade à época do fato seria a disposta no artigo 123, 3A da Lei 12.670/96, mais que a penalidade proposta, que do artigo 123, 3S, com alterações da 16.258, encontra-se mais específica e tem o mesmo percentual. É este o relato, senhores conselheiros, senhor presidente. Obrigado, doutora Elineide, pelo relato. Gostaria de indagar, doutor Felipe Pinho, tem uma observação extra a ser feita. Presidente, existem algumas diferenças pontuais, porque os processos são diferentes, mas eu acho que o doutor João Carlos vai poder fazer as observações pertinentes, né? Na verdade, o relato é quase todo o mesmo, né? Por exemplo, o que vai ter de diferente aqui são os exemplos trazidos pela parte de inconsistências do auto, né, de infração. Mas as nulidades são as mesmas,
de forma geral, o caráter, de caráter geral, né? Vai ser a mesma coisa. O relato aqui, eu entendo aí se, claro, se a procuradoria, se o doutor procurador e o doutor advogado entenderem também dessa forma, os processos podem ser analisados conjuntamente, colocando-se, aí o doutor João Carlos vai colocar essa diferença, né? Da, dos exemplos das inconsistências, mas o restante dos argumentos são os mesmos. Inclusive, também o parecer da consultoria vai também nesse mesmo sentido. É isso, presidente. Obrigado, doutor Filipinho. Doutor Leilson? Presidente, também, da mesma forma como aludido pelo doutor Felipe. Vou modificar aqui, no caso, aqui o meu omissão de entrada 2015 e os exemplos que ele traz nas razões recursais. Obrigado, doutor Leilson. Doutora Lineide, última da senhora também, quer fazer alguma observação com relação ao processo? Presidente, é no mesmo sentido, só que no caso do último processo, ele é uma omissão de saída 2015 e os produtos, obviamente, são um pouco diferentes, mas a parte pode detalhar melhor. Obrigado, senhores conselheiros. Obrigado, senhores conselheiros, pelas observações. Dando seguimento ao processo, passo a palavra para o doutor Biratã Andrade, procurador do Estado. Registrar também que a doutora Lúcia Muniz está sempre conosco aqui quando acompanhando as sessões. Sempre bem-vinda, doutora Lúcia. Bom dia, então, senhor presidente, senhores conselheiros, o doutor João Carlos Mineiro, que eu acho que não nessa composição, mas tenho impressão, assim, ele já esteve na segunda Câmara, talvez em outra composição, mas eu me lembro dele, sim. Acho que já na época eu ia com o doutor Erinaldo. Você acompanhava o doutor Erinaldo, né? Era, exatamente. Não estava fazendo a carreira solo ainda, né? Estava em dupla aí com o doutor Erinaldo, mas, de qualquer forma, já esteve na nossa Câmara, na parte lá da defesa do contribuinte, né? Bom, em relação aos processos, eu vou, assim, utilizar aqui como parâmetro esse do relato da doutora Elineide, né, que é a omissão de entradas, e como já foi dito aqui por todos, na medida do que for necessário, a gente faz as observações aí, até mesmo durante a manifestação dos conselheiros ou da parte. O importante é que tudo transcorra da melhor forma possível e que a gente possa analisar os processos também de uma forma ampla, sem qualquer prejuízo aí para a defesa da parte. O que, aliás, não ocorre porque aqui sob a presidência do nosso querido Franzé jamais permitiria isso. Mas, assim, em relação ao processo, já dizendo aqui, comparando novamente esse da omissão de entradas, o que nós temos? Basicamente, o sistema de levantamento de estoque, o SLE, né? No caso aqui, nós temos esse 2014, aí me parece que tem... Aí vai ter também o exercício de 2015, eu não sei se tem omissão de saída de entrada para 2015, talvez seja alguma coisa nesse sentido, e também, não sei também se as mercadorias podem eventualmente mudar em um ou outro processo. Porque a gente sabe que muitas vezes o fiscal ele escolhe algumas mercadorias para poder fazer esse levantamento. Geralmente aquelas de maior repercussão econômica financeira. Então, assim, a defesa, ela se insurge aqui contra o julgamento singular, entendendo que o julgamento singular não esgotou, digamos assim, de forma mais ampla as razões recursais, o que é afastado, segundo o nosso entendimento, haja vista que o julgamento ele aborda as questões citadas pela parte, né? Como disse aqui o parecer, não é preciso que ele esmiúce de uma forma assim extremamente detalhada, mas que ele aborde as questões suscitadas pela parte e cujo fundamento seja suficiente, de uma forma geral, para formar o seu convencimento. E nós entendemos assim que não há nenhuma falha
em relação ao julgamento. Tem uma nulidade aqui, em relação também à arguição de nulidade, em relação à incompetência da autoridade designante. Também é afastada pelo julgador singular, inclusive ele cita lá os dispositivos legais, e o parecer confirma isso, já que, no caso aqui, o orientador da SESEC, ele tem sua previsão de competência, né? Ele se encontra ali naquele rol do artigo 821, parágrafo 5º do decreto 24.569. No caso, esse mandado fiscal que se encontra na folha 7, ela é assinado pelo esse orientador da SESEC, que é competente também para promover ação fiscal na forma do artigo 3º, parágrafo 2º, 1b da Instituição Normativa 49/2011. Então, assim, nesse aspecto não há nenhum equívoco, nenhuma falha, nenhuma nulidade. O parecer aborda aqui sobre o sistema de levantamento de estoque, acho que é necessário fazer qualquer comentário, já visto que já é um sistema extremamente conhecido de todos nós, sistema que é um dos mais seguros, logicamente que dependendo da forma que os erros que eventualmente possam ocorrer, não é decorrente da falha do sistema em si, né, da metodologia, mas sim de eventuais equívocos que podem ocorrer, não só em decorrência de algum equívoco fiscal, mas da própria empresa, que muitas vezes não repassa as informações completas, ou mesmo a gente está cansado de ver aqui que muitas vezes a própria empresa diz: eu me equivoquei aqui, cometi alguns equívocos, e na medida do possível você vê como é possível fazer essa adaptação, essa aglutinação, muitas vezes, da tabela de produtos, né? E nesse tocante aqui, é importante ressaltar que foi dada oportunidade ao contribuinte de fazer esse cotejamento, de fazer... Acho que, geralmente, nesses levantamentos de estoque, sempre o fiscal ele oferece essa oportunidade, né? Até porque facilita, só faz ajudar o trabalho, porque muitas vezes você tem faz aquele levantamento inicial e o contribuinte pode trazer algumas inconsistências que ele apurou, e isso pode ser muito bem analisado nessa fase preliminar, que não é nem obrigatório, mas geralmente os fiscais fazem até para o processo venha mais apurado, né, mais peneirado, e então geralmente isso é feito. E foi aqui, segundo eu ouvi do relato, isso foi feito, e me parece que durante... também assim eu entendi do relato, não foi apresentado assim nada mais assim que pudesse alterar de alguma forma o levantamento. Eu ouvi aí a questão dos recursos, que os exemplos que foram dados, alguns exemplos, né, eu não sei assim exatamente quais seriam esses exemplos, porque assim essa questão me parece até que a parte pede uma perícia, mas isso aí com certeza a parte vai poder explicitar melhor. Mas, assim, em linhas gerais, não se observou qualquer fato, assim, propriamente que pudesse gerar ou propiciar esse pedido de perícia. Então, nesse primeiro momento, nós rejeitamos, não obstante a possibilidade de acatá-lo, caso a parte de sua sustentação oral ela traga realmente algo consistente, capaz de fundamentar o seu pedido. Mais adiante, tem a questão da penalidade. E aí eu vou utilizar como parâmetro esse nosso processo, porque aqui nós estamos com uma omissão de entrada, né? E aí, dependendo aí do conselheiro a poder fazer suas observações em relação à penalidade, vai ter discussão, a parte também vai poder fazer suas observações, mas assim, basicamente, o que a parte alega aqui é que teria ocorrido o que ela chama de retroatividade maligna, né? Ou seja, que a lei teria retroagido para prejudicar o contribuinte. Que a gente sabe que não pode, né? Que é indevido. Mas, assim, isso aí é afastado de uma forma bem categórica pelo parecer, quando eles esclarecem que não há
ainda que se aplique a lei nova, né, ao fato gerador anterior, não há qualquer malefício, não há qualquer prejuízo para o contribuinte, tendo em vista que a penalidade permanece a mesma. Né? No caso aqui, nós tínhamos 30%, né, do valor da operação, e com a nova redação, inclusive, porque assim, a nova redação ela incluiu essa omissão de entradas, mas assim, essa questão sempre era analisada sob o ponto de vista da falta de emissão de nota fiscal, que esse sempre foi o tratamento. E a omissão de entradas, ela continuou com a mesma penalidade. Então, assim, independente do dispositivo que se aplique, o anterior ou mais recente, não há qualquer alteração quanto ao debeato, ou seja, não há prejuízo aqui ao recorrente. Então, não há que se falar em retroatividade, em prejuízo da parte, em prejuízo do contribuinte. Isso também é uma questão que já tem sido analisada aqui na nossa Câmara, e realmente a gente não acata. E assim, eu faço só uma observação aqui do parecer, que ele fala a aplicação da nova lei a fatos geradores pendentes, que eu só discordo desse aspecto aqui, porque eu entendo que a rigor não se trata de fatos geradores pendentes, né? Aqui nós estamos mencionando o exercício 2014, 2015, onde houve omissão, né, omissão de entrada, ou falta de omissão de nota fiscal de entrada, são fatos geradores que efetivamente já ocorreram. Então, a questão aqui é da possibilidade, o que a gente coloca aqui é porque a lei não está retroagindo para prejudicar o contribuinte. Então, independente da penalidade, permanece os 30%. Mas não se trata aqui de fato gerador pendente, só essa observação aqui que eu faço, já que o parecer utilizou esse fundamento aqui também. Também, né? Não somente. Então, assim, em linhas gerais, assim, até procurando ser objetivo, até porque eu creio que talvez a parte explicite melhor essas questões, por exemplo, se ela entende pela necessidade de perícia, qual seria exatamente o fundamento, o que ela entende que estaria inconsistente, haja vista que, como eu disse aqui no início, o fiscal ofereceu oportunidade para a parte trazer aquilo que ela entendia como inconsistente e o que foi trazido para a auditoria, me parece que houve os ajustes, mas, enfim. Então, em linhas gerais, nesse momento, nós somos pela manutenção do julgamento singular, nos manifestando, então, pela procedência da autuação fiscal. Então, são essas considerações, senhor presidente, senhores conselheiros e advogado da parte aqui presente. Obrigado. Obrigado, doutor Biratã. Passo a palavra agora para o doutor João Carlos Mineiro Moreira Júnior, para manifestar sobre suas razões recursais. Bom dia a todos, bom dia, senhor presidente, bom dia, conselheiros, bom dia, Silvana, bom dia, seu procurador. Como foi dito aqui já no início, esses processos, eles tratam dos anos de 2015 e 2014, de omissão de entrada e saída de mercadoria, tá? Como já deu início aqui com relação ao ano de 2014, omissão de entrada, eu vou fazer a sustentação oral primeiro pelo ano de 2014. Apesar deles, basicamente, como também foi dito, terem as mesmas razões de defesa, diferenciando apenas nos produtos e nos exemplos citados, né? E, obviamente, a omissão de entrada e a omissão de saída pelo fundamento que foi lavrado alto. Tá, vamos lá. Primeiro, com relação à nulidade da decisão de primeira instância. Tem um aspecto muito importante e que isso também foi até o fundamento do erro de metodologia, tá? No recurso, a gente cita, por exemplo, nesse específico de 2014, omissão de entrada. Lá no recurso ordinário, assim como na impugnação, tem informação.
eu vou fazer só uma observação inicial, só um relato de como é que funciona nesse tipo de empresa, mas eu acredito, assim, que pela experiência que todos têm aqui, né, vai ser só observação para ficar registrado. Esse tipo de empresa, ele é uma distribuidora, eles trabalham com medicamentos hospitalares, tanto para cirurgia como para atendimentos primários, e muitas vezes, na maioria das vezes, na verdade, os produtos vêm em caixa, e aí eles vão participar de licitações. Aí tem licitação que pede em cartela, tem licitação que pede em comprimido, tem licitação que pede numa caixa menor, aí já tem outros tipos de hospitais que pedem em outras quantidades. Então, essa questão qual o nome? Das unidades de medida. Tá? A questão das unidades de medida é algo, assim, fundamental para esse tipo de empresa, né? Pela quantidade enorme de produtos que passam no dia a dia do estoque da empresa. Tá? Feita essa observação, e também tem a questão dos produtos, eles virem com o código de fornecedor, e quando entra na empresa, ter o registro, né, pelo código próprio, até para, durante a saída, ter um controle relacionado a isso. Pronto, vamos lá. Com relação ao exemplo que foi citado, no levantamento fiscal da informação complementar, tem o seguinte trecho lá, que eu destaquei aqui na defesa. Vamos aqui, pronto. O auditor fala o seguinte, abre aspas, desde já informo que o contribuinte foi intimado através do termo de intimação 2018-04-611, em 20/4/2018, com ciência de 8/5/2018, para analisar possíveis agrupamentos na tabela de produtos utilizados no levantamento. Em resposta, o contribuinte enviou tabela de produtos com os devidos agrupamentos, conforme tabela de produtos contribuinte, e tais agrupamentos foram executados no levantamento quantitativo de estoque 2014. Essa observação eu coloquei em todos os 4 processos, tá? que socorreram nos 4 processos. Nesse específico, teve um produto que foi a glicose. Tá? O produto glicose, o código dele era o 11.154. Só que ele tinha sido classificado em um outro código, 15020010. Aí, na tabela que a gente enviou, na época eu não participei da fiscalização, né? Não acompanhei, só peguei já depois, quando o auto tinha sido lavrado. Foi informado para o fiscal, em específico, vários produtos que estavam com erro. Esse, em específico, foi informado a ele que estava com o código errado. Só que essa observação não foi aplicada por ele no retorno da informação. Né? Quando ele retornou, isso não foi informado por ele. No relato do auto de infração, na informação complementar, tem dizendo que depois que o auditor realizou as modificações dos agrupamentos informados pelo contribuinte, ele tentou novamente a comunicação para ver se havia mais algum erro, mas não foi possível. Isso realmente aconteceu, né? Eu soube, depois, na época, que foi uma questão de contato de contabilidade, de setor interno da empresa, que um saiu de férias, aí não viu o e-mail, enfim, foram por essas questões. Mas a observação é que o contribuinte informou para o fiscal quais produtos deveriam ser agrupados e quais estavam com o código errado. Só que o fiscal... Eu não ia citar todos os exemplos aqui, porque são muitos, né? E o fiscal não considerou, né? Obviamente, a gente entende às vezes que são muitos produtos, né? E pode ter passado desapercebido, mas, em específico, esse e alguns outros não foram observados. Tá? Por isso, esse é o nosso primeiro ponto de defesa, que é tanto a questão da nulidade da decisão de primeira instância, por não ter sequer observado esse ponto, né? A decisão de primeira instância podia
ter olhado pelo menos esse produto, que obviamente ela não precisaria olhar todos os produtos, que são uma quantidade gigantesca de produtos. Mas em específico esse, eu citei só um. Eu citei apenas um produto. Ela podia, com a devida vênia, a decisão, né, da julgadora, ela podia ter olhado pelo menos esse, né? Mas nem na defesa citou, né? No julgamento, nem essa observação ela citou. Então, um dos pontos pela nulidade da decisão de primeira instância é essa questão de não ter fundamentado o julgamento com base no que foi relatado pelo contribuinte, né? E esse mesmo ponto é o fundamento do nosso pedido de nulidade por erro de metodologia, né? Que foi informado ao fiscal a metodologia que a empresa adotava, né? Característica desse tipo de atividade, que compra em caixa e vende comprimido, vende cartela, vende meia cartela, vende cartela com 4, cartela com 8. E assim, não foi observado isso, né? Tanto em relação às unidades quanto em relação aos códigos. Isso aí com relação ao nosso pedido de nulidade por erro de metodologia. Mais uma vez, eu deixo aqui registrado que isso foi informado ao fiscal na época, né? Todas essas observações foram passadas. Para o outro argumento nosso, com relação à retroatividade da aplicação da penalidade, eu não vou levantar esse argumento, tá? Porque isso é questão de omissão de entrada e entendo que realmente não seria o caso nesse sentido aqui. Pronto, com relação à inocorrência do fato jurídico, né? Como eu já disse, esses 4 processos, eles trataram de 2 anos, e a empresa ela tem uma quantidade muito grande de mercadorias que entra e sai decorrente da própria atividade. E aí, analisando o levantamento fiscal, junto com o setor interno da empresa, que trata dos faturamentos, que trata de emissão de nota, junto com o pessoal que cuida do estoque, né, onde foi analisado todo o levantamento foi feito pelo fiscal. Tem uma observação que eu coloco também aqui, a omissão de entrada, certo? Ainda no auto de omissão de entrada de 2014. Tem uma omissão de entrada, um exemplo citado, que é do aparelho de barbear. Na planilha do fiscal, o aparelho de barbear mesmo, porque muitos hospitais utilizam, às vezes, para fazer um procedimento, eles utilizam uma gilete, um aparelho de barbear, e por questões de cirurgia, né? E a empresa também vende isso. O fiscal considerou a existência, num estoque final, de 364,8 unidades de aparelho de barbear. Também considerou um exemplo de 1,8 unidades de captopril, medicamento. Então, assim, é impossível ter uma unidade, uma quantidade de 364,8 unidades, porque eu não tenho como ter um aparelho de barbear com 0,8 de unidade. O aparelho de barbear é 1. Né? Então, esse já é um indício de que a planilha, o levantamento fiscal, não, possamos dizer assim, não tomou os devidos cuidados após a utilização do sistema que faz o levantamento. Né? O sistema que já é conhecido, que ele faz o levantamento lá no laboratório. E algumas observações depois que é feito esse levantamento, o fiscal deve tomar os devidos cuidados em observar essas situações. Né? Então, uma das situações é essa de ter 364,8 unidades de aparelho de barbear, não existe,
uma quantidade de 0,8, e também do medicamento que a gente cita aqui, do captopril. Tá? Com relação aos erros de levantamento, também decorrente, obviamente, do levantamento que foi feito no sistema, no laboratório, e o sistema, obviamente, ele não identifica tudo, né? Tem que ser feito os ajustes após. Deixa eu pegar um exemplo aqui. Pronto, um exemplo 3 aqui. Página 618, levantamento quantitativo financeiro, né? O produto 1154, que é a glicose 50%, que é uma caixa com 200 unidades com 10 ml cada, da Isofarma. No relatório fiscal, né, quantitativo, ele tem informação lá, 0 itens de estoque inicial, 1.316 itens com uma entrada acobertada com nota fiscal, 18.700 itens com uma entrada desacobertada de nota fiscal, 569 itens de estoque final, 20.016 itens com saída com nota fiscal. O que foi que aconteceu nesse caso aqui? Teve uma inconsistência em relação à indicação de unidade da mercadoria, né? Aí, nos autos, a gente junta, né, as informações, que são as notas fiscais, a gente anexa as notas fiscais, onde tem lá a quantidade de produto que foi adquirido, né? Como exemplo, foram 75 caixas com 200 ampolas cada uma. E a gente faz a conta demonstrando que foram 15 mil itens. E essa saída, ela se dá em ampola, né? Muitas vezes se dá em ampola. Então, o que foi que aconteceu? Se a gente fizer esse ajuste da quantidade de itens pela unidade de medida, a gente vai encontrar exatamente a quantidade correta. E isso não foi feita a observação correta no levantamento fiscal, né, feito no laboratório. E com base nisso, né, e aí eu cito outros exemplos aqui também, porque senão vai acabar ficando muito repetitivo, porque a maioria trata de nomenclatura de produtos, né, tanto nomenclatura de código, quanto de unidade de medidas, né. E como isso vai se repetir nos 4 processos, se eu for citar todos de cada um, acaba ficando muito repetitivo e o tempo aqui nosso também. Então, assim, com base nessa linha de argumentação, nessa linha de exemplos, nessa linha de informação, a gente pede a perícia, né, para que seja analisado novamente essas situações, que sejam atendidas as observações feitas pelo contribuinte, de não observação das unidades, de não observação dos códigos, né? Porque o nosso objetivo aqui, se a gente observar nesses processos, ele tem o valor que foi considerado como faturamento da empresa, a fim de lavrar o auto de infração, como omissão de saída e também omissão de entrada, ele destoa, assim, gigantemente da situação não atual, mas a época da empresa. E hoje, atual, nem se fala, está horrível lá por conta de dificuldade de cirurgias e a empresa está em muita dificuldade com relação a isso. Mas, à época, o faturamento que foi considerado, se eu levasse em conta as omissões de saída e entrada, destoa muito do valor que realmente a empresa fatura, né? Então, assim, o nosso objetivo é tentar ser justo nesse caso. Verificar as observações, verificar o que realmente foi ou não foi considerado, né? Como a gente citou nos exemplos aí, de unidade de medida, de código, né? Então, uma das nossas razões de defesa é exatamente essa questão, até para levar para sentir à vontade os conselheiros de encaminharem a perícia, onde a gente vai analisar cada uma dessas observações.
né? Então, em resumo, a nossa defesa ela é basicamente pela nulidade, primeiramente, nulidade da decisão de primeira instância, por não ter feito qualquer observação, qualquer análise dos poucos exemplos que foram mencionados na defesa. Foram pouquíssimos e nem um foi analisado, nem citado. Em segundo lugar, o erro na metodologia, que o fiscal não observou devidamente as observações que foram feitas pelo contribuinte, né? Quanto a unidades e quanto a código. Não foi feito as correções. E também a questão da inocorrência da infração, né? Obviamente, após uma perícia onde vai ser identificada e levantada todas essas observações e todos esses indicamentos que foram feitos na defesa. É isso, senhor presidente. Fica à vontade aqui para esclarecer qualquer dúvida, qualquer situação que os conselheiros desejem, estou disponível. Obrigado, doutor João Carlos. Senhores, o processo está em discussão. Quem desejar manifestar, sinalize. Doutor Felipe Pinho já quer se manifestar. Vou para o doutor Felipe Pinho. Bom dia a todas e a todos. Bom dia, doutor João Carlos. Bom dia, doutor Biratã. Bom dia a todos e a todos, né? Eu queria levantar inicialmente uma questão, né, de uma forma mais geral, que diz realmente da peculiaridade desse tipo de processo, né? E a gente tem como exemplos outros processos, né? Processos de a gente vê muito supermercado, né? No que se referia à carne, por exemplo, né? Entrava um pedaço, né? A perna de uma vaca e saía... perna de uma vaca, né? Não é nem esse nome, né? Mas é um tipo... Era uma peça, né? Bovina e saíam várias peças, né? A situação dos remédios é muito parecida. A gente, no decorrer dos mandatos aqui, a gente se deparou com várias situações como essa. Então, assim, primeiro, lançar luz sobre esse aspecto de peculiaridade e de cuidado com processos como esse, né? Então, essa é a introdução da minha fala. Segundo, sobre a nulidade levantada pela parte, que eu acho bem interessante ser discutida, né? E por quê? Por quê? Porque a parte de fato traz, o contribuinte de fato traz na sua defesa os mesmos exemplos que o faz no recurso ordinário, né? E ele especifica numeração, né? Normalmente a gente vê, normalmente não, né? Mas às vezes a gente vê alguns pedidos de perícia que até fazem alguma menção, né? Mas fazem menções tão rasteiras que a gente entende por pedido generalista, né? E aí a gente realmente não entende como um quesito possível a ser analisado. Mas na defesa, o doutor, eu não sei se era o doutor Carlos Mineiro, mas na defesa já há a exemplificação, pelo menos no meu processo, né, dessas partes, né, desses aspectos, né, que o doutor Carlos trouxe. E, de fato, a julgadora singular não faz menção, não no meu julgamento, ok? Porque seria o caso aqui, senhor presidente, como a defesa faz menção a número, a páginas, a batimentos de produtos, né? Que o julgamento singular tivesse pelo menos o cuidado de analisar isso nas planilhas, né? E não fez nem em relação a um produto que a parte traz. No meu caso, eu acho que a parte traz como exemplo, né? Assim, eu acho que são 3 produtos, né? 3 produtos com a numeração, o número da página do processo.
Presidente, eu acho que está dando interferência no seu áudio. Vou dizer aqui, é o meu vizinho que está em obra. Pronto. Obrigado, presidente. Sem problema. Então, em casos como esse, eu entendo sim que o julgamento singular ele não aborda, né? Porque se a julgadora singular tivesse feito a seguinte elucidação, né? Tivesse falado o seguinte: os exemplos trazidos pela parte não condizem com a verdade, por exemplo, né? Vamos dizer disso. Eu acho que isso não seria necessário, isso não seria suficiente, ok? Mas no meu processo, nem isso ela fez. Ela fala dos exemplos lá em cima. Interessante que a julgadora singular, ela, no resumo da defesa, ela cita que a parte traz exemplos, mas na sua fundamentação ela não toca nesses exemplos, né? Isso como realmente uma prova de que ou ela esqueceu de fazer menção, né, de fato, ou não fez. Então, eu entendo sim pela nulidade desse processo. Nulidade do processo não, desculpa, a nulidade do julgamento singular para que ele retorne e que possa a julgadora singular ou julgador singular, enfim, o julgador que for designado, que ele faça sim a análise desses produtos que a parte identifica pormenorizadamente o número, o nome do produto, a página onde está, né? Não é qualquer citação, não é uma citação esparsa, é uma citação específica, eu acho que deve considerar sim, né? Bem, então seria o caso do nulidade, né? E aí, presidente, o último ponto que eu traria aqui, que eu trago agora, é porque, assim, eu realmente entendo que processos como esse devem, sim, ser objeto de perícias, certo? E acho, inclusive, que enviando esse processo para o julgamento singular e o julgamento singular fazendo o batimento desses elementos, né, ele pode até enviar para uma perícia. O questionamento é se a gente vai fazer isso aqui agora, né? Se a gente vai fazer isso aqui agora. Não acho que deveria ser o caminho. Entendo sim que a gente abriria um precedente que a gente não gosta de abrir, na verdade, que então tem aberto, né, que é da falta de análise de elementos trazidos pela parte em sua defesa, né, cesseando, assim, o seu direito de defesa. Então, eu entendo, presidente, que a gente deve ter um pouquinho de cuidado nesse caso, para que a decisão singular aborde os pontos quando a parte traz especificamente como fez a defesa. Ok? Essa é a minha participação nesse processo, presidente. Né? Obrigado. Obrigado, doutor Felipe Pinho. Processo continua em discussão. Doutor Leilson, depois doutor Elineide. Presidente, vou fazer algumas considerações, até porque eu passei a noite analisando esse processo, né? Comecei 8, terminei à meia-noite, meia-noite e 5, e verifiquei a miúde o totalizador. Que eu acho que a gente decidir ou não decidir por perícia, é preciso que o julgador tenha ciência do que está lá no totalizador, até para saber se aquelas razões trazidas pela parte, elas são consistentes, né? Em busca dessa consistência, eu fui analisar esse relatório totalizador e fui com base nesses exemplos citados pela parte recorrente, né? Eu estou abordando logo essa questão da fática, que eu entendo que não há necessidade de se voltar ao processo à primeira instância, porque primeiro na minha decisão, há elementos em que dá para intuir que a julgadora, ela não anuiu com os argumentos da defesa, né? Ela deixa claro no momento lá que bom, ela diz, analisando o caso em questão, constato que a autoridade fiscal demonstra nos autos devidamente a omissão de entrada por meu levantamento de estoque de mercadoria e não verifiquei qualquer irregularidade no mesmo. Ou seja, então ela verificou, né?
o levantamento de estoque. Não verifiquei qualquer irregularidade no mesmo. Sendo assim, concluo que não prosperam as afirmações apresentadas pela empresa contribuinte em sua impugnação, e, por consequência, não posso acatar o pedido da mesma pela nulidade ou improcedência da infração. Então, assim, desses parágrafos aqui, eu entendo que ela verificou, mas não concordou com as alegações feitas pelo contribuinte, motivo pelo qual eu sou contra voltar esse julgamento para a primeira instância. E com relação à retroatividade maligna, nós sabemos que já existia já a penalidade lá no 3A, né, que o 3S só fez agora mudar de canto, onde estava a omissão de entrada, a omissão de saída, para lá para o 3S, né. Então, é só questão de reenquadramento, e a legislação aqui, nossa, processual, ela nos permite a gente fazer esse reenquadramento lá pelo artigo 97, se não me engano, não, que é o do reenquadramento. E também o próprio Código Tributário, no artigo 138, né, que fala que no lançamento apenas o agente do fisco sugere qual é a penalidade a ser aplicável. Então, por esse motivo, também eu afasto esse precedente de nulidade. Mas o que me chamou mais atenção foi realmente essa questão do pedido de perícia, no sentido de que a parte traz elementos, pelo menos assim, à primeira vista, que teriam uma certa consistência, no sentido de se atribuir uma perícia para essas situações a que ele alude. Então, eu fui, como eu disse, a gente ter a certeza de que há necessidade de perícia ou não, e quais os motivos que essa perícia deve ser deferida, é necessário se adentrar na análise do totalizador. Não tem como ser diferente. Verificar o que está dito pelo contribuinte e o que está lá espelhado no relatório totalizador. E foi isso que eu fiz quando da minha apreciação ontem à noite. Bom, aí eu vou começar lendo aqui os exemplos que a parte traz, e aí eu vou dizer se esses exemplos são consistentes, no meu entender, ou se são inconsistentes. O exemplo 1, na minha informação complementar, ou no meu processo lá no recurso da empresa, a empresa diz assim, produto 5756, água para injeção, 10 ml, caixa 200, isofa, né? A inconsistência em relação à apropriação do tipo de unidade da mercadoria. Bom, a partir disso, aí eu fui verificar esses códigos aí, esse 5756. Aí eu verifiquei que ele está lá na página, na folha, né, 2968 do relatório, e tem uma unidade como ampola. E aí ele alega, né, que através das notas fiscais 45367, 46455, 47083, 47492, 47704, 48128 e 46119, essas notas fiscais foram as únicas que deram entrada nesse produto, né? Aí eu fui no levantamento e eu verifiquei lá nas páginas 2968 até a página 2970, que as notas fiscais que estão lançadas lá pelo auditor do fisco, que foi extraído da FD, né, tudo que nós temos aqui é o que foi informado pelo contribuinte, a sua nota de entrada, nota de saída de seus inventários, que foram extraídos da FD, né? Então, assim, eu verifiquei que as notas fiscais que estão contidas no levantamento são as notas fiscais 44977, 45367, aí aqui começa a bater com o alegado pelo contribuinte, né? A 44977 não está nos argumentos do contribuinte, mas está contido no levantamento como nota fiscal de entrada. Então, assim, aí eu verifiquei que tem realmente a 45367, 46455, 470.083, 474.492, 477.04, 48128, que foi alegado pelo contribuinte, tá? Bom, mas aí nós temos aqui
as primeiras inconsistências que eu vejo. Primeiro, o seguinte: no seu ajuste, que é lá na argumentação, no recurso, o contribuinte não leva em consideração a nota fiscal de entrada que consta no levantamento, que é a nota que eu acabei de dizer que não está no levantamento fiscal, que é nesse produto aqui, né, que é 4.619, né? E aí o contribuinte alega que vai anexar essa nota fiscal, ele não faz anexação, né? Ele diz que tem essa 4.119, que deveria ser levado em consideração no levantamento, e que vai anexar essa nota fiscal, mas ele não faz a anexação, tá? E aí, eu vejo o seguinte, aí eu fui buscar onde é que está lançada essa nota 4.119. Aí ela foi lançada no código 10.714, na folha 381, água para injeção, ou seja, é a mesma água que está lá no produto 5756, ou seja, trata-se da mesma descrição, embora com codificações diferentes, tá? Nesta folha que eu verifiquei, na folha 381, há a omissão de entrada, ou seja, então aqui eu estou deslocando a omissão de entrada de um canto para a omissão de entrada do outro canto, de um código para outro código, mas é a mesma mercadoria. Então, não teria influência nenhuma. Se fosse uma omissão de entrada para a omissão de saída, que se pudesse fazer compensação, aí sim. Mas, por isso que eu acho que esse argumento desse primeiro aqui não é consistente nesse sentido, porque eu só vou tratar de juntar a omissão de entrada num canto só, em vez de ser em dois códigos diferentes. E aí eu fui verificar também que, como o contribuinte não fez alusão à nota fiscal 44977, que se encontra no totalizador, ou seja, está lá no código 5756, lançado a entrada dessa nota fiscal. O que, já de cara, traria desajustes naquele cálculo feito pelo contribuinte lá no seu argumento recursal. Ele faz os cálculos e não levou em consideração essa nota fiscal que está lá lançada lá no código, como entrada no código 5756, né, nas folhas 2968, que seria 4497. Então, eu não levei em consideração eu achei que nesse exemplo 1 está inconsistente isso que o contribuinte está alegando. Também ele alega, nesse mesmo exemplo, que houve um cancelamento da nota fiscal 17526, que é uma nota fiscal de saída. Bom, essa nota fiscal está lançada lá na FD do contribuinte, formada por ele, e foi extraída para o levantamento fiscal. Então, não há que se cogitar de cancelamento. Se ela está na FD, o contribuinte emitiu a nota fiscal e foi de lá extraído para o levantamento. E também o contribuinte não trouxe aos autos a cópia do DANF, onde, quando tem uma nota fiscal que é cancelada, sai o DANF com o nome cancelado. Então, não tem também, não vi, nesse caso, consistência nessa argumentação trazida no exemplo 1. Passamos ao exemplo 2. Eu fiz os 4 exemplos, eu fiz, como eu disse, análise de toda essa argumentação. Bom, aí o exemplo 2. O exemplo 2, o contribuinte alega que no produto 5311, luva CIR N07, inconsistência em relação ao preenchimento das informações no SPED, ocasião em que houve indicação incorreta das quantidades e valor invertendo dos campos, ou seja, o contribuinte traz que na nota fiscal número 101.513, está lançado no SPED pelo contribuinte uma unidade a R$1.000, e ele diz assim, se, na verdade, 1.000 unidades a R$1, tá? No entanto, ele não anexou a referida nota fiscal para comprovar esse alegado. Ele diz que anexado, ele sempre faz menção que está anexado, mas não foi anexado. Então, também considera inconsistente, já que não há comprovação
da argumentação do contribuinte, no sentido de comprovar que houve essa inversão feita por ele. Veja que não é feita pelo auditor, é feita por ele, já que ele assim o informou na FD, e é assim extraído da FD para o auditor eletrônico. Então, mesmo assim, ele não trouxe a cópia desse documento fiscal no sentido de mostrar essa inversão. Havendo a cópia, nesse sentido, seria o caso de se fazer realmente essa inversão, né, do que era quantidade a ser unidade, do que quantidade a ser o que foi atribuível como valor e o que era valor a ser, que era unidade. Mas por isso também eu considerei também inconsistente essa argumentação, tá? Eu vou passar para o exemplo 4, que no exemplo 3 eu acho que é o que tem consistência, tá? Aí o exemplo 4, que o contribuinte falou, é o seguinte: no exemplo 4, depois eu volto para o exemplo 3, que ele vai ser mais demorado. No exemplo 4, o contribuinte alegou que o produto 7741 equipa o Air-Slip com filtro de injeção macro 400, haveria uma inconsistência em relação à apropriação do tipo de unidade da mercadoria, ocasião em que houve uma indicação incorreta das quantidades do produto na entrada, né? Bom, eu verifiquei nas folhas 4012, nesse produto 7741, entradas no levantamento pelas notas fiscais 9517 e 9999, lá nas folhas 442, só tem essas duas entradas, tá? Bom, aí ele alega uma entrada através da nota fiscal 95514, em que seria onde teria ocorrido essa inversão da unidade, né, de caixas, em vez de ser itens, né? Aí ele coloca que são 15 caixas, cada caixa contém 400 itens, que daria 6.000 itens. Bom, não existe essa nota fiscal de entrada lá no levantamento. As folhas 4012 está lá, não tem, só tem duas notas fiscais de entrada, que é a 9517 e a 9999. Portanto, também o contribuinte não anexou cópia dessa nota fiscal. Ou seja, então, para mim também, no exemplo 4 aqui, essa argumentação é inconsistente. Bom, aí vamos ao exemplo 3, depois do exemplo 3, eu vou fazer umas considerações a respeito do inventário trazido pela recorrente. Bom, aí vamos ao exemplo 3. O exemplo 3, o contribuinte alega que o produto 594, cloreto de sódio, a 0,9%, com caixa com 200 de 10 ml, isófano, uma inconsistência em relação à apropriação do tipo de unidade da mercadoria, ocasião em que houve indicação incorreta das quantidades do produto na entrada. Ou seja, está dizendo o seguinte: olha, eu informei, sei lá, caixa, e na verdade é unidade, eu informei unidade, na verdade é caixa, etc., né? Mas aí foi que eu fiz. Eu fui lá nesse produto e verifiquei. O produto 15594, cloreto de sódio 0,9%, está nas folhas 3099, ele tem uma unidade de ampola, né? Nesse que está dando a omissão de entrada aqui no 594, ampola. Aí ele alega que tem as entradas nas notas fiscais 46.119 está no levantamento, 47492 está no levantamento, 48854 está no levantamento, aí fala a respeito da 74980 e a 44454. Aí essas duas notas fiscais não estão lançadas no levantamento nessa folha 3099, na codificação 594. A nota fiscal 74980 está lançada no produto de mesma nomenclatura, só que com 2899 na folha 1357 com unidade caixa. E a nota fiscal 44454 está lançada nas folhas 660, 662, como
mesma descrição, cloreto de sódio, tá? 0,9 e tal, mas com codificação 1502.000 ao contrário. Nesse caso aqui, eu verifiquei o quê? Que o produto 594, código 594, cloreto de sódio, ele tem uma omissão de entrada. O produto cloreto de sódio, código 1502.000 ao contrário, tem omissão de saída. E o produto cloreto de sódio 0,9%, código 2899, tem omissão de saída. Ou seja, a priori, trata-se, no meu entendimento aqui, mas isso vai ser confirmado pela perícia, de que seriam a mesma mercadoria, só que codificações diferentes. E aí, um está com de entrada, os outros dois com uma omissão de saída, teria influência no levantamento, tanto o meu como da doutora Elineide, nesse sentido. Então, essa parte do recurso, da argumentação, eu acho que é consistente. Mas, nos cálculos feitos pelo contribuinte, ele esqueceu de colocar a entrada no produto 594, que ele faz os cálculos no sentido de ajustamento do estoque, atribuindo o valor lá no estoque final e tal. Então, mas nesses cálculos, o contribuinte esqueceu de colocar a entrada da nota fiscal 43.602, que está lá no produto 594, e a nota fiscal 44977, que também estará no produto, estará no... Deixa eu ver qual é a folha que está, nota fiscal 44977. Deixa eu ver aqui, 44977, ela está na folha... É que eu fiz tanta anotação que eu me perdi, mas ela está no levantamento. Ela foi emitida em 30 de março de 2015, que está no próprio, aliás, na própria folha 3099, pronto. Essas duas notas fiscais, elas estão lançadas no levantamento. E quando o contribuinte fez esses cálculos de ajustes, para considerar que não houve omissão, zerado, então, ele não levou em consideração essas duas notas fiscais. Então, seria inconsistente nessa parte, essa argumentação de que teria zerado a diferença. Bom, outro aspecto que eu queria levantar, presidente, é no sentido de que o contribuinte alega nas suas defesas que vamos fazer um histórico dos fatos, né? A auditoria, ela intimou o contribuinte, logo no início, a que o contribuinte fizesse as aglutinações na tabela de produtos. Então, ela forneceu a tabela com todos os produtos que houve aquela movimentação, que teria estoques, né, tanto no início, no final, o contribuinte, para que o contribuinte adotasse as aglutinações, dizendo que haveria que esse é igual a esse código é esse aqui, tá, e fazer aglutinações. O contribuinte fez uma série de aglutinações e a auditora fiscal, ela recebeu essas aglutinações. E ela fez essas aglutinações. Há, sim, no levantamento dessas aglutinações. Ou seja, então, assim, se alguma aglutinação que seria devida foi esquecida pelo contribuinte, que não foi informada a auditora fiscal, realmente ela não fez. Ou se alguma aglutinação que o contribuinte fez para a agente do fisco, que a agente do fisco entendeu que não deveria ser aglutinado, está no campo de discricionariedade dela, ela entender que ali não se tratava dos mesmos produtos. Cabe aqui, neste momento, a gente verificar isso, se trata do mesmo produto. Ou seja, então, de duas uma, né? Ou houve o esquecimento do contribuinte, naquele primeiro momento em que deveria ter aglutinado as tabelas, e não informou isso à auditoria, ou então a auditora verificou alguma aglutinação que ela achava que era indevida, e aí não aceitou, e aí não fez. Está no campo da sua discricionariedade isso, como autoridade lançadora. Mas, assim, o que também me chamou a atenção é que o contribuinte trouxe aos autos uma planilha discorrente sobre o inventário de 31 de 2014 de alguns produtos
estariam zerados. É porque a FD do contribuinte, ele formou, em 31 de 2 de 2014, existiam várias mercadorias com saldo, e existiam mercadorias sem saldo em 31 de 12, zerado, que é normal. Isso acontece. Tem mercadorias que não tem no estoque, na passagem do ano, tem mercadorias que contém no estoque. A auditora fiscal intimou o contribuinte para se manifestar nesse sentido. Se aquelas mercadorias que estavam com estoque zerado na FD, se o contribuinte teria que fazer algum ajuste nesse sentido, algum esclarecimento nesse sentido. E ela informa que o contribuinte se lentificou, não disse absolutamente nada em relação a essas mercadorias que estão com o estoque final, em 31 de 12, zeradas, como se não tivesse saldos. Então, se não houve manifestação por parte do contribuinte, e se ele informou na FD que o estoque daquelas mercadorias era zero tem que ser levado em consideração no levantamento no estoque final. E assim foi procedido pela auditora fiscal. Aí o contribuinte, no seu recurso, vem e diz assim, que está carregando aos autos cópia do livro de registro de inventário assinada pelo sócio, cópia do balanço registrado na junta comercial, cópia da planilha de inventário, notas fiscais, onde fica patenteado que afirmou acerca da ausência de verificação de seus documentos fiscais. Efetivamente, não existe cópia de nada. O contribuinte não anexou nada, só anexou essa planilha de inventário. Por que eu faço essa alusão? É porque o contribuinte é usuário de FD. O ajuste CNF 02/09, na cláusula segunda, diz claramente que fica vedado aquele que for usuário de FD a escrituração de livros físicos. Então, chamamos aqui, essa planilha de inventário, ela não tem valor legal, que foi trazida pelo contribuinte. Primeiro, por quê? A legislação não permite isso. Cláusula segunda do ajuste CNF 02/2009. Veda a escrituração de inventário, de livro de saída, de apuração, de livro de controle da produção e do estoque. Ela veda terminantemente, que é correto. A partir do momento que é FD, que vale é o que está na FD. Não existe mais livro físico a partir da FD. E mesmo assim, o contribuinte alega que esses inventários estariam chancelados por cópia de balanço, de inventário registrado na junta comercial e tal, e tal, e tal. E não trouxe absolutamente nada disso. Até para que se pudesse aqui, com alguma benignidade, benevolência mesmo, inobservando o que diz a lei, se pudesse aceitar essa planilha trazida pelo contribuinte como se inventário fosse. Mas não há absolutamente nada que chancele essa planilha de inventário trazida pelo contribuinte, embora que o defendente tenha feito referência, mas não trouxe absolutamente nada. Então, presidente, resumindo meu posicionamento com relação a essas autuações, todas as autuações, é de que seria o caso de se enviar a perícia somente para fazer as junções dos produtos que têm semelhança de definição, semelhança de mercadorias, mesmo, embora com codificações diferentes, em que tivesse omissão de entrada em algum dos códigos e omissão de saídas em algum dos códigos. Eu só vejo única consistência em todos esses argumentos trazidos pelo contribuinte nesse sentido, se fazer as junções de produtos de semelhanças de nomenclatura, com codificações diferentes, em que há omissão de entrada e omissão de saída, que foi o caso que eu trouxe aqui do exemplo 3, do produto 594 com o produto 2899 com o produto 662. Daí que eu disse que, para a gente conceder uma perícia, nesses casos de levantamento físico de estoque, a gente tem que adentrar a cabeça no levantamento e verificar se são consistentes aquelas hipóteses trazidas pela recorrente. Presidente, são essas as minhas considerações e fica aqui atento para mais algum esclarecimento. Obrigado, doutor Leilson, bastante esclarecedora a sua intervenção.
Com a palavra, a doutora Elineide tinha pedido também. Bom dia a todos, né? Eu não fiz um detalhamento tão grande quanto o do doutor Leilson, mas, assim, os exemplos que o contribuinte trouxe, por exemplo, no primeiro processo, os exemplos do doutor Leilson vale para o segundo processo que eu estou relatando. O primeiro processo, que é de omissão de entrada. Ele fala assim, que o produto, aparelho de barbear Presto, né, estaria na página 2962, na realidade está na página 1412. Aí ele menciona 2 notas fiscais que não foram incluídas no levantamento, mas também não anexa. Realmente eu chequei, não estão. Só tem uma nota fiscal, esse produto, que é a nota fiscal 16329. Aí vamos para o outro, que ele cita a página 4.900. Essa não existe. Aí tem também o exemplo do produto Captopril, 6278, está na página 3264, estoque inicial zerado, entrada. Aí ele alega também a questão de 2 notas fiscais, a 27.50.24, a 29.337, que não encontram, mas também não tem como, não estão no processo, a cópia das notas. A exemplo do processo do doutor Leilson, só tem no recurso, só tem esse levantamento de estoque do dia 31/12, né, que é um levantamento, uma planilha em Excel. Aí, vamos ver... Pronto, aí são esses 2 casos. O terceiro caso seria a glicose, que não está na página 1154, e sim na 618, que tem a mesma coisa, fala de uma nota, mas a nota também não está. Pelo menos no recurso não está. A exemplo do doutor Leilson. E também ocorre a mesma questão com relação aos estoques. Alguns produtos estão com estoque zerado, e nessa planilha tem uma alteração de estoque, mas também não foi anexado balanço, nada que demonstrasse a comprovação. E aí eu também poderia, me inclino para uma perícia nesse aspecto, no aspecto de juntar aquilo que tem códigos diferentes, mas descrição semelhantes. E uma outra possibilidade que o doutor Leilson não aventou, e eu estava aqui pensando, seria, mas nesse caso não teve nenhuma demonstração, é a questão da unidade, da transformação da unidade, que poderia, se a parte trouxesse em alguma comprovação intimada da perícia de erro na conversão das unidades, poderia ser verificado também. Mas aí teria que trazer, né? Doutor Elineide, no meu processo, a parte faz a alusão de que houve uma inversão entre o valor e as unidades, né? Quantidades pelo valor, né? Mas não teve. Mas não trouxe a nota fiscal no sentido de demonstrar isso. Obrigado, doutor Elineide. Como reportar bem os conselheiros, essas questões desses documentos não foram acostados junto, nem na defesa, nem no recurso, eu vou fazer pedir esclarecimento do doutor João Carlos, depois devolva para o doutor Biratã para a PGE manifestar a possível realização de perícia. Doutor João Carlos, com relação a essas questões pontuadas pelos conselheiros relatores, de que foram citadas algumas notas fiscais, mas não estão nos autos, a defesa gostaria de se manifestar? Presidente, eu fiquei até surpreso também com essa informação, porque quem fez todas essas observações, quem escreveu letra por letra desse recurso, de cada um desses exemplos, que digitou o número da nota, fui eu. Tá? Então, assim, o que talvez possa ter acontecido, eu juntei, eu vou ser sério, eu não fiz o dever de casa de verificar se os documentos que eu tenho lá no escritório, né, porque todos eles foram digitalizados.
eu não verifiquei se eles estão, se eles foram também digitalizados no processo, tá? Essa informação, mas eu tenho certeza absoluta, tanto cópia de balanço quanto de notas fiscais, que todas essas informações já tenho vários anos atuando na esfera administrativa, jamais eu colocaria uma informação num processo sem ter o mínimo de veracidade, né? Tanto o número de nota, quanto dizer que anexei a nota e não anexei. Porque eu sei que a gente está aqui em uma instância que tem uma natureza técnica diferenciada, né? Todos aqui têm um conhecimento técnico diferenciado, então, certamente, uma nota dessa faz toda a diferença na análise e no entendimento do caso. Mas não estou com os autos físicos, com o meu processo físico aqui, mas juntei essa nota, tá? Caso, não sei qual o entendimento do presidente ou dos conselheiros com relação a isso, mas, eventualmente, numa perícia, posso anexar novamente para demonstrar todas essas situações que foram relatadas aí. Obrigado, doutor João. Treinejo, o doutor Filipinho tinha pedido a palavra, depois eu passo para a senhora. Só para esclarecer uma coisa, o doutor João Carlos interfere na fala dele. Doutor Felipe, pode permitir? Senhor presidente, na realidade, doutor João Carlos, enquanto o senhor falava, e aí eu atentei, porque na hora que eu estava analisando a defesa, eu olho só os pontos e passo para o julgamento, passei para o julgamento, mas leí o senhor olha aí no seu processo, mas eu acho que estão anexadas as notas na defesa. Peço desculpa ao senhor e vou dar aqui uma olhada, certo? Na defesa. Enquanto você isso, fala na impugnação, pode... né? Na impugnação. Na impugnação, não estão no recurso, certo? Veja bem, eu falei aqui na minha fala que esses cálculos trazidos pela parte... Mas vou dar uma olhada. Esses cálculos trazidos aí pela parte, nos exemplos em que fecha o estoque, eles não podem ser realizados, seja por causa de ausência de algumas notas fiscais, seja porque não levou em consideração notas fiscais que estão no levantamento, que no cálculo ele não colocou, que dá alteração nesse cálculo, tá certo? E seja também porque esse inventário ele não pode ser objeto de levar em consideração, porque o contribuinte já é FD. Quando é FD, a legislação veda a escrituração de livros de inventários fisicamente. Esses inventários foram informados pelo contribuinte, na FD, na época, em 2014, 2015, como das mercadorias que não tinham estoque zerado, foi depois, no procedimento de fiscalização, em 2018, foi intimado a prestar algum esclarecimento a respeito dessas mercadorias que tinham estoque zerado no final do ano, e o contribuinte não o fez, significa dizer que não existiu estoque naqueles anos. Se não existiu estoque naqueles anos, a planilha que o contribuinte trouxe não se reveste legalmente de prova para se fazer ajustes dos estoques como ele fez. Porque do jeito que se faz é muito fácil. Pega-se as diferenças, faz um cálculo dizendo que aquela nota fiscal foi, ou que a nota fiscal... E eu disse, não levou em consideração algumas notas fiscais que estão no levantamento. E aí faz a diferença se alocando num estoque de uma planilha. Isso não é prova. Isso não é legalmente prova. Isso não é legalmente prova. Então, assim, eu disse que a minha proposição de perícia era unicamente para se fazer ajustes de codificações diferentes para a mesma descrição de mercadoria que contém omissão de entrada e omissão de saída, e aí, se quiser, faça as conversões necessárias para se compensar, porque eu creio que em alguns produtos vai haver, sim, compensação do que está na omissão de entrada, do que está na omissão de saída. Vai diminuir a omissão de saída ou vai diminuir a omissão de entrada. É unicamente nesse sentido a minha proposição de perícia. E aí, nesse caso aqui, desimporta se o contribuinte vai anexar notas, se não vai anexar notas, porque notas são da movimentação física, de entrada e de saída, não são de inventários.
Obrigado, doutor Leis. Doutora Neide, depois eu quero ouvir o doutor Biratã, se for possível. Doutora Neide. Só esclarecendo, eu não estava me referindo, doutor Leis, porque na minha defesa, no meu processo inicial, não traz só a questão do estoque. Essas notas, elas têm o produto, no caso, o produto 2962, essas duas notas, a 15864 e a 14226. Estão aí na defesa. Elas têm o produto, só que elas não constam no levantamento. Aí seria no sentido de verificar, porque eu não tenho como fazer isso agora, se essas notas, elas não precisam nem estar escrituradas, porque no levantamento a gente leva em consideração não só as notas escrituradas, né, mas se elas estão com código válido, ou seja, não foram canceladas, e incluir no levantamento, porque realmente elas não estão no levantamento. Eu fiz essa checagem. Quando eu fui nesse produto 2962, só tem uma nota no levantamento de entrada, que é a nota 16329. Não tem a nota 15864, nem a 14226. Com certeza, eu tenho um caso parecido. É aquele caso, o exemplo 3, que eu disse que tem consistência. Com certeza, essas notas fiscais estão lançadas em outros produtos. Não foram, porque a minha consulta foi restrita ao produto. Eu vou fazer novamente. Ela foi, no geral, eu botei para procurar dentro do arquivo e não no produto. Vou fazer novamente, só por um desencargo de consciência, enquanto o doutor Biratã se manifesta. Catrinei, então, doutor Biratã, eu gostaria de ouvir a doutora PGE sobre esse pedido de perícia. Presidente, assim, vamos lá. Primeiro, concordo aí com a proposição do doutor Leilson em relação aos ajustes de codificação diferentes que eventualmente se apresentarem como semelhantes. Aí a perícia poderia fazer essa checagem mediante com a ajuda de um assistente, digamos, indicando, eventualmente, quais seriam essas semelhanças, e aí a perícia analisaria, isso aí é viável. Em relação a esse outro aspecto, em tese é possível, sim, incluir no levantamento notas fiscais que deixaram de ser observadas pelo auditor fiscal. E aí há uma certa divergência de entendimento entre a doutora Elineide e o doutor Leilson, no sentido de que uns entendem que teria sido incluído, outros não. Não sei se foi exatamente isso. Mas não, é que no meu caso, essas notas fiscais que não tinham se incluído em determinado código, elas foram incluídas em outros códigos. Pronto, nesse caso, a se confirmar esse entendimento, realmente não tem como incluir. Não, mas estou falando dos dois primeiros processos. Pronto, vamos. E só para concluir, e outra coisa. Pronto, eu estou falando aqui, porque assim, a gente está muito na tese. Então, assim, outro aspecto aí, que eu concordo com o doutor Leilson, é que não há como fazer um ajuste aí no inventário. Isso aí realmente, isso é impossível. Você pode, caso se constate isso, se o levantamento deixou de incluir algumas notas fiscais, caso se constate que o levantamento deixou de incluir notas fiscais, e aí teria que se verificar isso. Aí sim a gente sabe que é possível, mas isso aí teria que ser analisado. Mas, assim, ajuste no inventário, isso aí de forma alguma, até porque se você fosse permitir esse ajuste a qualquer tempo, a qualquer momento, jamais teríamos como levar adiante qualquer análise de levantamento de estoque, objeto aqui de julgamento. E, assim, só aproveitando o ensejo, senhor presidente, de forma bem rápida, porque, assim, acho que não está nem mais assim, me parece que essa questão da nulidade do julgamento de primeira instância, ao meu sentimento, é que ele não vai ser acatado, mas só, eu acho que, até por uma questão de justiça, eu queria só citar aqui um trecho do julgamento de primeira instância, que ele vai nessa linha de entendimento da ausência de comprovação. Porque só o contribuinte, ele exemplifica, mas falta a comprovação
do que ele alega. Então, só aqui, lendo rapidamente, e eu creio que isso aí é um fundamento utilizado pelo julgador, né? Você pode até discordar dele, mas não dizer que a decisão é nula, porque deixou de apreciar essa questão do pedido de perícia, a questão dos exemplos, quando ele diz aqui em um dos parágrafos, no caso sobre análise, considerando os esclarecimentos fiscais, na informação complementar, planilha demonstrativa, de levantamento realizado, o CD contendo arquivos que se basearam na atuação e o fato que a empresa contribuinte atuada teve na sua defesa apenas trazer exemplos, né? Aqui ele toca na questão dos exemplos, de alguns erros cometidos na fiscalização, se limitando a anexar cópias de documentos, cópia do balanço patrimonial no 31 de dezembro de 2004. Ou seja, aí ele conclui, afirmações desacompanhadas de documentos comprobatórios que demonstrassem o alegado ou mesmo comprovação de sua regularidade fiscal necessário para refutar a acusação. E aí ele cita, fala a questão do ônus da prova. Então, assim, eu entendo que o fundamento justamente para ele rejeitar, porque ele entendeu que não estava devidamente comprovado. Então, assim, discorde ou não do entendimento do julgador, a gente não pode falar que houve uma omissão capaz de anular a decisão para que isso retorne. Isso seria altamente contraproducente, sinceramente, se há todas as condições de fazer isso aqui. Seria, assim, atentar contra os vários princípios da celeridade processual, economia, você utilizar toda uma máquina, a administração pública, retornar um processo desse de primeira instância, quando a gente pode analisar aqui, como a gente está fazendo, com várias cabeças aqui, analisando, ver qual a melhor forma de resolver e periciar essa questão. Só para iniciar dentro aqui, porque eu acho importante registrar o fundamento que foi utilizado para refutar essa questão da perícia. Então, são essas considerações, senhor presidente. Obrigado, Biratã. Senhores, como a perícia, antes da perícia, a gente tem que votar as preliminares de nulidade suscitada pela parte, para depois a gente avançar no mérito, se cabe a perícia ou não. Então, Inês, gostaria de falar ainda? Não, era só assim que eu estava observando com relação. Eu fiz a consulta dentro de todo o arquivo, e isso eu estou falando dos dois primeiros processos, né? Dessa nota 15864 e 14226, que trata desse produto 2962. É importante também observar aqui uma coisa, que o processo, esse produto dá uma omissão de entrada, e essas duas notas são de saída. Então, incluir essas duas notas significa aumentar a omissão de saída, mas seria uma coisa correta a fazer, embora depois a gente não pudesse, digamos, ultrapassar o valor do limite lançado. Mas se a parte, eu penso assim, se a parte trouxer a comprovação de que algumas notas não foram lançadas no levantamento, o problema é que não foram lançadas, a exemplo dessas duas que eu consultei todo o arquivo, e se refere a algum produto, aí eu acho que é um caso da gente incluir no levantamento, aquilo que ele, não é a perícia ir atrás, não, é a empresa trazer, demonstrar que aquela nota se refere àquele produto, e aí cabe à perícia olhar se não está lançado no outro código. Nesse caso específico, e aí eu estou falando do caso específico do produto 2962, essa nota, ela não se encontra lançada de jeito nenhum. Eu fiz a consulta no arquivo, era só isso. Obrigado, Trajei, pelo esclarecimento. Senhores, então, visando otimizar aqui o julgamento, eu vou colocar em votação as nulidades suscitadas. A primeira nulidade é a nulidade de primeira instância por falta de apreciação dos argumentos apresentados pela defesa. Eu vou colher o voto dos relatores aqui. Doutora Inês, como voto para essa nulidade? Senhor presidente, eu afasto. Eu analisei bem o julgamento de primeira instância, ele está bem fundamentado, ele pode não ter tocado pontualmente, mas foi feito toda uma fundamentação. E seria um retrabalho, como o doutor Biratã lembrou, se a gente pode resolver agora, em segunda instância. Doutor Neilson, como vota? É só essa preliminar que está se votando? Só a primeira, é só esta. Também afasto. Doutor Felipe Pinho, com essa preliminar nulidade. Eu acato, presidente. Seguindo a ordem de votação, doutor... Quem está no meio agora? Acho que é doutor Marcos.
Marcos. Conforme a conselheira Lineide. Acompanha também o doutor Leilson e diverge do doutor Felipe Pinho. Com relação ao doutor Alexandre Goiana. Presidente, eu voto com o primeiro voto divergente, tendo em vista a necessidade de fundamentação. Doutor Henrique. Presidente, me acosto ao voto da relatora. Então, essa primeira nulidade foi afastada por 4-2. Rejeitada essa nulidade suscitada pela parte. A segunda nulidade é a nulidade por incompetência da autoridade designante. Doutora Elineide. Eu afasto, senhor presidente, com base no próprio decreto e na instrução normativa 49/2011. Doutor Leilson. Se a matéria já pacificada aqui, eu também afasto. Doutor Felipe Pinho. Afasto, presidente. Doutor Marcos. Afasto, presidente. Doutor Alexandre. Voto com o relator, senhor presidente. Doutor Henrique. Acompanho os relatores, presidente. Rejeitado. Com relação à nulidade suscitada por erro na metodologia, como vota a doutora Elineide? Eu afasto, senhor presidente. Pode ter algum equívoco, alguma coisa mais saneável. Doutor Leilson. Idem, presidente, afasto. Doutor Felipe Pinho. Eu afasto, presidente. Doutor Marcos. Afasto. Doutor Alexandre. Também voto por afastar, senhor presidente. Doutor Henrique Gereissati. Acompanho a relatora, presidente. O quarto pedido diz respeito ao à questão da retroatividade maligna. Isso aqui é mérito, não é nulidade, não, eu entendo. Esse é só reenquadramento, como estudar análise de mérito vai ser apreciada essa questão. Tudo bem, senhores? Outra questão é improcedência, como é mérito. Então, passa agora para o pedido de perícia. Com relação à conversão do processo de perícia... Sim, a parte na sustentação oral, salvo engano, abriu mão dessa questão dessa primeira questão de mérito que o senhor anunciou. Será que... Declinou. Eu vou perguntar, indagar ao doutor João Carlos se realmente a parte declina desse tópico. Com relação, senhor presidente, com relação à entrada, né, os autos de entrada, quer dizer, com relação aos autos de entrada, eu declino, eu vou manter com relação aos autos de saída. Bom, obrigado, doutor João. Doutora Elineide, o processo da senhora um é de entrada e outro é de saída, né? E do Pipinho. Eu acho que a gente poderia votar por ano, não era? Por ano? Porque a omissão de entrada de 2014, se houver alguma alteração, vai influenciar na omissão de saída. Porque, assim, o sentido de perícia, todos nós já sentimos que... Mas, mesmo assim, como se trata de mérito e na aplicação da sanção, a gente não vai votar essa questão agora. Não, tudo bem, é porque eu estava pensando na perícia já, desculpe. Tá, ok. Com relação ao pedido de perícia, como se manifesta a doutora Elineide? Senhor presidente, eu acompanho, né, assim, o entendimento do doutor Leilson da necessidade da realização de perícia, inclusive ele tem esse quesito formulado, que seria fazer as junções de códigos diferentes com descrições semelhantes, só que eu também proponho, né, a verificar que a parte seja intimada a apresentar e a indicar e apresentar notas fiscais que não foram... Só pedindo para fechar os áudios aí, quem não estiver falando, que está tendo uma interferência aqui. Desculpa, doutor. Doutor Elineide, com a palavra. Eu vou retomar, viu, doutor Ubiratã? Inicialmente, eu acho que todo mundo pensa no sentido da perícia. Agora seria a gente formatar o pedido de perícia. Quanto
o primeiro quesito, eu não vejo dificuldade, que seria fazer as junções de códigos diferentes com descrições semelhantes, onde ocorra simultaneamente a omissão de entrada e a omissão de saída. É isso, doutor Leilson? Não é isso? Porque só tem sentido... Nós tivemos um caso semelhante a esse, em fevereiro, da empresa Droga Farma, em que nós mandamos para a perícia, nós éramos 4 atores, e eu puxei o despacho da Droga Farma, eu posso ler o despacho, e aí com esse acréscimo feito pela doutora Elineide. Bom, na época, nós dissemos o seguinte, a Câmara resolve baixar, né, então, considerando, a Câmara resolve baixar o presente feito fiscal para a realização de perícia, determinando os seguintes quesitos. Aí tem no levantamento fiscal, conforme a lista de aglutinação a ser entregue pela recorrente, identificar e realizar a junção nas situações que contêm o mesmo código, aliás, nas situações em que contém a mesma semelhante descrição, mas codificação diferente, tá? E que, ao mesmo tempo, tenha a omissão de entrada e a omissão de saída. Ou seja, essas situações são cumulativas, né? Tenha, mesmo de fazer aglutinação, vou lá, levantamento fiscal, para a Silvana anotar, no levantamento fiscal, conforme a lista de aglutinação a ser entregue pela recorrente, identificar e realizar a junção nas situações em que tenham semelhantes descrição de mercadorias, mas com codificações diferentes, e somente nos casos em que haja, ao mesmo tempo, a omissão de entradas e a omissão de saídas, sendo as duas condições cumulativas. Esse era o primeiro. O segundo, botamos assim, não realizar aglutinação de produtos genéricos com produtos de marca, mesmo que tenham o mesmo princípio ativo, independentemente de terem mesma codificação, porque produto genérico é uma coisa e produto de marca é outra coisa, né? São fabricantes diferentes, por isso que não podem ser colocados sob a mesma codificação, né? Então, assim, não realizar aglutinação de produto genérico com produtos de marca, vírgula, mesmo que tenham o mesmo princípio ativo, independentemente de terem a mesma codificação. Bom, o 3 era assim, nos casos de aglutinação, fazer conversão de unidades, vírgula, se for o caso, né? E aí o 4 seria esse que a doutora Elineide vai falar aí, que é trazer... apresentar, né, doutor Leilson, alguma nota fiscal de entrada ou de saída que não foi considerada no levantamento. Bom, e verificando seria incluir no levantamento fiscal as notas fiscais de entradas ou notas fiscais de saídas que não foram objeto do levantamento do estoque. Aí o contribuinte traz essas notas fiscais, né? O contribuinte traz essas notas fiscais que ele acha que não foram incluídas. No caso, especificamente, a gente pode citar exemplo dessas duas notas, né? Mas aí pode ser... não cita não, é melhor intimar. Aí eu botei assim também, que intimar recorrente para apresentação das listas de aglutinação e de notas fiscais de entrada e de saídas que não foram levadas em consideração no levantamento de estoque e para indicação de assistente técnico para comparar o trabalho pericial. É nesse sentido. Esses 4 aí. Doutor João Carlos quer fazer algo? Ele levantou a mão. Doutor João Carlos, com relação à perícia ser bem objetiva, tudo bem? Depois devo para o doutor Biratã. Tá ok, senhor presidente, obrigado. Sendo bem objetivo, a minha observação é apenas porque restringir a aglutinação aos produtos que têm omissão de entrada e saída ao mesmo tempo, já que não só a questão de aglutinação, mas também a questão das unidades de medida, porque isso interfere, obviamente, em uma improcedência de um determinado produto quanto à omissão de entrada ou omissão de saída, né? Se, por exemplo, tem um produto que vai me gerar uma omissão de saída e simplesmente por conta de nomenclatura,
mas esse mesmo produto não estava gerando omissão de entrada. Ou o contrário. Então, esses produtos ficariam fora da análise, mesmo demonstrando que houve erro ou de codificação ou de nomenclatura, de numeração? Não, quanto ao erro de codificação, não, porque a gente não está aglutinando. E no caso, eu tenho o item 3, que eu digo assim, nos casos de aglutinação, fazer conversão das unidades, se for o caso. Se tiver diferentes unidades, um é caixa, outra unidade, faz a aglutinação para uma delas, ou caixa ou unidade. Por isso que eu vou ter esse caso. Eu tinha entendido que esse é cumulativo. Ele tinha falado que era cumulativo, aí eu tinha entendido, mas esse ponto ele não está ligado à questão cumulativa, não, do item 1, né? Nos casos de aglutinação, fazer a conversão de unidades, se for o caso. Tá entendendo? Doutor Biratã, a PGE, corre aos quesitos formulados, tem algum quesito erro? Não, presidente. Satisfeito. Tá, ok. Obrigado, doutor Biratã. Obrigado, doutor João. Então, doutor Neide, como vota no processo com essa perícia? Desculpa. No sentido de realizar a perícia, né, os quesitos foram esses aí expostos, né, pelo doutor Leilson, que já tem até e pode passar para a gente. No sentido de enviar para a perícia para verificar esses aspectos. Doutor Leilson? Presidente, no mesmo sentido. Doutor Felipe? Eu acho que vai diminuir tanto a omissão de entrada como a omissão de saída. Da mesma forma, presidente, da mesma forma. Doutor Marcos? Concordo, presidente. Doutor Alexandre? Acompanho os relatores, senhor presidente. Doutor Henrique? Acompanho os relatores também, senhor presidente. Então, a segunda Câmara de Julgamento resolve, por votação unânime, converter o curso processo em perícia nos termos propostos pelos conselheiros relatores. Esta decisão para os 4 processos de pauta de hoje. Gostaria de agradecer ao doutor João Carlos a participação, e aos seus conselheiros e ao doutor Biratã também, por estar essa manhã conosco. Está aberto para assuntos gerais. Bom dia a todos, obrigado. Não havendo assuntos gerais, está encerrada a sessão e todos estão convocados para a 12ª sessão ordinária do dia 11 de março de 2021. Teremos o processo, o primeiro é Mundo Mac Brasil Limitada, doutor Elineide, Fibra Comércio e Indústria de Transporte, doutor Marcos, Fibra Comércio e Transporte, doutor Henrique, e doutor Marcos, de novo, Fibra Comércio e Transporte. Doutor Leilson, o senhor disponibiliza esse despacho?